Entrou em vigor no mês passado uma nova lei que pretende reduzir o excesso de recursos usados para retardar os processos na Justiça do Trabalho. Que efeitos poderá ter sobre a prestação jurisdicional e sobre o Judiciário? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o tema e outros do direito contemporâneo do trabalho, nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, João Bosco de Barcelos Coura. Já foi também diretor da Associação Nacional da Justiça do Trabalho, ANAMATRA. Ele é hoje titular da 29ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Doutor João Bosco, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Honra para mim. Nós teremos também a participação, a presença dos quadros Pensamento Universitário, no qual estudantes de Direito, hoje da Faculdade UniBH, farão perguntas para o nosso entrevistado a respeito do tema do dia, e também o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Mas, doutor João Bosco, afinal, essa nova lei, parece que a Lei 12.275, já trará benefícios à prestação jurisdicional, ela poderá reduzir realmente o excesso de recursos nos processos da Justiça do Trabalho? Nós pensamos que sim. É uma modificação recente na sistemática de recursos na Justiça do Trabalho, que impõe a necessidade de um depósito também para que a parte possa interpor um recurso chamado agravo de instrumento. Que geralmente é usado para retardar essas decisões. Sim, na grande maioria dos casos, o que se constata é que esse recurso ele acaba sendo utilizado com essa intenção, né? Apenas ganhar tempo e atrasar a solução do processo e, portanto, a obrigatoriedade agora de depositar uma parte do valor da condenação. Tem um percentual? O percentual é 50% sobre o valor do depósito em relação ao qual o agravo de instrumento pretende que seja processado. Isso não havia antes? Não existia antes. A parte tentava um recurso, esse recurso não era admitido, aí entrava com o agravo de instrumento para tentar viabilizar esse recurso, e o agravo de instrumento acabava tendo o efeito que a parte pretendia ter com o recurso que não conseguiu processar. A ideia, então, é inibir esse tipo de medida de recurso para atrasar mais um processo. Exatamente, a intenção é essa, e os juízes do trabalho, desde o início, apoiaram essa tramitação, né, a proposição da lei e toda a tramitação, porque nós entendemos que quanto mais se retardar a solução do processo, menor credibilidade, né, vai ter o direito do trabalho e a justiça do trabalho. Contamina até o próprio judiciário, né? Isso eu acredito que vai agilizar a prestação jurisdicional, vai desafogar a carga processual dos juízes? Nós esperamos que sim, porque quanto mais atrasa a solução do processo, mais sobrecarrega, né, a estrutura do judiciário. Perfeito. E nessa questão de recursos, sentenças, primeira instância, segunda instância, o que o cidadão comum geralmente não entende é por que uma segunda instância, às vezes, julga diferente da primeira instância. Isso acaba criando uma dificuldade, um ruído aí na hora de compreender o trabalho do judiciário. Como é que o senhor avalia isso? É sempre um dilema, né, para o cidadão entender essa dualidade aí. Mas o fato é o seguinte: o nosso legislador optou, né, por possibilitar a utilização de recursos, de modo que a parte possa ter a sua causa, a sua questão avaliada por mais de um juiz e por mais de um grau de jurisdição. Então, é uma escolha do legislador. O direito não é a ciência exata, né? Exatamente. Doutor João Bosco, outra mudança que eu gostaria de comentar do senhor é a respeito daquela PEC 62, que foi aprovada no final do ano passado, que mudou o regime de pagamento de precatórios. O assunto é polêmico. Algumas entidades consideram essa medida inconstitucional e o assunto foi parar no Supremo. Por quê? A questão do pagamento dos precatórios é também muito tormentosa no âmbito do judiciário, porque
tudo o que envolve o poder público no âmbito do judiciário é burocrático, é difícil, enfim. Então, o precatório, na verdade, ele é uma ordem que o judiciário emite para o Poder Executivo para pagar um crédito que foi reconhecido depois da tramitação de um processo e de uma sentença do juiz. E essa emenda dilatou o prazo para que a União, Estados e municípios pagassem suas dívidas judiciais. Exatamente. A emenda constitucional pretende atrasar, né, ampliar o prazo de pagamento, que já é muito excessivo e que já privilegia muito, né, o poder público, porque tem prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer, e agora o prazo para pagar fica indefinido. Então, foi questionada no Supremo a constitucionalidade dessa alteração legislativa. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco mais sobre a efetivação dos direitos trabalhistas e como que os juízes e associações fazem para divulgar mais os direitos básicos do trabalhador. A gente volta em instantes.